Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos iniciar hoje mais uma live de quarta-feira. Vamos esperar nossa convidada entrar, as pessoas vão chegando. Anotaram suas perguntas para realizar para nossa convidada? Raquel já entrou. Quem aí tem algum conhecido, algum parente ou que está passando pelo tratamento oncológico e tem dúvidas sobre seus direitos? Vamos conectar aqui a nossa convidada. Nossa convidada já está entrando. Raquel, a gente já aceitou o convite. Só sinaliza pra gente se você recebeu, se tá tudo ok. Senão a gente manda de novo. Boa noite, Adriana. Oi, Adriana, boa noite. Será que é internet? Escreve aí pra gente, Raquel, se você recebeu. Quem entrou está nos ouvindo? Boa noite, Glace. Glace, você está ouvindo a gente? Não recebeu. Então, vou mandar de novo, Raquel. Só um minuto. Aqui pra mim aparece que tá aguardando você. Agora sim. Agora foi. Agora foi. Olá, boa noite. Boa noite. Agora sim, vamos mandar aqui uns aviãozinhos embaixo. Ah, é. Você acha que tá Chamando os amigos. chamando os amigos, que a gente acha que precisa das informações de hoje. Boa noite, Mariana. Boa noite, Glace. Mandem uns aviãozinhos aí pra galera. A gente tá com eco, gente, no som, só dá um retorno pra gente. Um pouquinho mesmo. Ah, né? Você tá de fone, Raquel? Não, é bom colocar? Não. Geralmente a gente tá fazendo sempre. Nunca aconteceu esse eco antes. Peraí. Deixa eu só diminuir o... Você tá de fone? Deu uma diminuída aqui, normalmente não dá. Vamos ver. Ainda tá? Melhorou. Se você tava muito alto. É, verdade. Peraí, deixa eu só mandar os aviões e a gente começa. Tá com eco ainda, Adriana? Tá com eco. Só um minutinho que eu vou pegar o fone, pessoal. Qualquer coisa eu coloco aqui também. São surpresas do Instagram. É, cada hora a gente tá aprendendo. Exatamente, cada live é um aprendizado aqui. Verdade. Cada hora a gente Aí, ó, tá dando. Deixa eu achar o meu. Vamos ver agora, então, para melhorar. Vou tirar o meu aqui. E aí, gente, tá com eco ainda? Melhorou, Mariana? Deixa a Raquel pôr o dela, que aí acho que vai ficar ok. Opa, ficou bom? Melhorou, né, Raquel? Melhorou mesmo. Tá mais limpo. Pra Todo mundo gente de também o som ficou mais limpo, tá bem melhor. Não sei o que aconteceu hoje. Tá ok. Vamos lá então, gente. Vamos lá então, pessoal. Bem-vinda, Raquel, bem-vindo todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Lembrando que as lives vão ficar gravadas, né? Esse é o nosso objetivo, gravar, deixar aí registradas as informações para quem não conseguir ter acesso, né, hoje aqui junto com a gente, poder
acessar a qualquer momento, né? A Raquel, então, que está aqui com a gente hoje, Raquel Carvalho, ela é mãe da Luísa, né? Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Raquel é advogada, ela é paciente oncológica, ela é uma das idealizadoras, né, da ONG, primeiro, né, um grupo de WhatsApp Vencedoras Unidas que se transformou numa ONG que hoje, né, em Brasília, a sede da ONG, que ajuda mulheres pelo Brasil hoje, né, a gente pode dizer. E ela fez parte da primeira gestão como vice-presidente dessa ONG. Esse ano, né, que vocês passaram, não me lembro agora quando foi, Foi. né, a gestão então agora está com a Vivian, que vai ser também uma das nossas próximas convidadas aí em breve. Né, Raquel? E aí vou deixar você. Bom, vamos nos apresentar, né? Eu sou Isaela, psicóloga, Eu sou. trabalho, Desculpa. trabalho na área da oncologia há mais de 15 anos. Eu atualmente, né, moro em Foz do Iguaçu. Nosso projeto é aqui de Foz e a Karine. Eu sou Karine, nutricionista, tenho especialidade em nutrição funcional e oncológica, trabalho na clínica CIOP, que é uma clínica de reestabelecer saúde aqui em Foz. A gente também faz da prevenção ao tratamento oncológico e trabalho na área oncológica especificamente há mais de 10 anos. E a Raquel? E a Se Raquel? apresente um pouquinho mais, além das informações que eu dei, para a gente, o pessoal te conhecer. Meu nome é Raquel, né? Eu tenho 35 anos e quando a minha filha nasceu, né, que tinha 20 dias, que eu tive meu diagnóstico de câncer de mama. E desde então, né, assim, busquei, né, passar por esse período, né, do tratamento e depois do pós-tratamento da melhor forma possível, né. Então foi quando na Clínica Aliança eu conheci outros pacientes, né, o meu médico, o Dr. Marcos, sempre nos apresentando, então a gente se conheceu e a gente começou a fazer um grupo, né? Quando a gente foi criar esse grupo no WhatsApp, eu coloquei esse nome, Vencedoras Unidas, e ficou. E esse grupo foi crescendo com outros pacientes e a gente fazia muitos encontros, cafés e ali nesse grupo que foi surgindo, né, um grupo maior que se tornou a ONG, né? Então, assim, o que a gente sempre procurou foi passar da melhor forma possível, né? Tirando as dúvidas uma com a outra, rindo também, entendeu? E assim, fazendo quimioterapia sempre que podíamos juntas, né? Eu vi que o Dudu entrou, nosso enfermeiro, né? Ele sempre nos incentivou muito. Querido. A Isaela, ela atuava, né, como psicóloga também nesse período onde a conhecemos. Então, assim, foi um ambiente multidisciplinar, né, que nos possibilitou, assim, ter todo esse berço para nos unirmos dessa forma, né. Então, hoje eu estou no período, né, que eu faço só hormonioterapia e no período de reconstrução, né, de tantas coisas, né. Então, a gente sempre tem o que compartilhar, né, e o que dividir. Só Exatamente. muda as fases, né. Exato. Raquel, se você podia falar um pouquinho mais especificamente qual foi o seu diagnóstico, porque uma das muitas perguntas que a gente recebe e que a gente vê, né, as pacientes mais jovens hoje, né, que se identificam muito com vocês, a busca logo que se tem um diagnóstico é pesquisar e conhecer pessoas que têm o mesmo que eu, né, que hoje acho que, Claro, né, claro. elas entendem que mas a gente ainda tem que informar isso sempre, que o câncer não é um só, o câncer de mama são inúmeros, né? Tipos de câncer. Inúmeros tipos. E essa identificação eu acho que é bem legal. Isso. Quando eu recebi o meu diagnóstico, né, estava escrito que era um câncer lobular infiltrante, né, que ele na mama ele não deu nos ductos, né, mas nos lóbulos, aqueles cachinhos, né, que não,
na parte da glândula mamária. E ele tinha receptor hormonal, né? Os dois hormônios, estrógeno e progesterona, e não era HER2 positivo, né? E era um câncer extremamente grande. Ele foi antes de eu engravidar, eu não tinha nenhum, já tinha feito exames, mas assim, até um pouco assim pelo boom hormonal que é a gravidez, né? Ele quando foi diagnosticado, ele estava com 9 centímetros. Então, assim, eu vejo que as pacientes se apegam muito à questão do tamanho. Ah, mas tudo bem, o diagnóstico precoce, ele é o ideal, mas assim, a gente também, a questão do câncer ser uma coisa única, o organismo é uma coisa única. Eu tive um diagnóstico que não foi inicial, né? O tamanho estava muito grande e eu fui para quimioterapia neoadjuvante para tentar encolher esse tumor. E graças a Deus, assim, o meu corpo respondeu bem a esse tratamento. Uhum. Respondeu bem a ponto de quando eu fui para a cirurgia não tinha nada visível no exame de imagem. Então a gente também Legal. não pode ficar desesperançada só para uma medida, só para uma estatística. Você é única, você vai para o tratamento, entendeu? Faça a sua parte, procure ter a cabeça boa, se divertir, sabe? Não encarar aquilo como uma sentença, né? Sempre, porque o seu organismo vai reagir de uma forma única. Eu tinha muito medo na quimioterapia, porque eu sempre passei muito mal, sempre tive muito enjoo, principalmente na gravidez. Eu vivia a gravidez passando mal. E eu falava, gente, eu não vou parar em pé, eu vou ser uma pessoa que vai viver com o balde pendurado no pescoço, né? E eu não tive enjoo na quimioterapia. Eu comia muito bem, entendeu? Eu comia até demais, na verdade. Mas, assim, tomava as vitaminas que minha mãe fazia, esse negócio de cará, não sei o quê, inhame. Ela fazia tudo, eu tomava para agradar também. E tudo, mas, assim, o meu organismo reagiu daquela forma. Então, assim, não dá para ser taxativo em relação a nada no tratamento. Entendeu? Então a gente não precisa pegar os efeitos colaterais de ninguém, carregar pra gente. Não dá para fazer, sabe? Não dá. Então, assim, tem pessoas com tumor de milímetros que às vezes não tem uma resposta boa. Então, você é o único. Vai para o tratamento Uhum. dando o melhor que você pode. E assim, não carregue. Não carregue o Google com você, não carregue a vizinha do primo, do amigo que morreu, que a gente recebe muitas essas histórias, né? Sim. Então, sempre alguém conta uma história e fala, não, essa pessoa morreu, ou essa pessoa não sei o quê, ou essa pessoa teve que tomar o chá, o xarope, não sei o quê, para viver. Ou você tem que fazer uma cura para você ter aquele resultado, ou você vai ter um resultado ruim. Mas você é única, né? Fique Exatamente. Então, assim, eu vejo no meu resultado, vou fazer 5 anos também, e nada também garante, acho que o que mais, assim, bateu na minha porta ao longo desse tempo, mas é ela que me acompanha, a gente não tem controle, não tem controle, não dá para ter controle, mas, assim, graças a Deus são 5 anos fazendo acompanhamento livre da doença, mas também eu não tenho controle. Mas Sim. a, a minha meu quadro inicial não era um quadro legal, mas a gente tem que ver que cada organismo é único e cada pessoa vai reagir de uma forma. E eu digo isso para quem vai vir com tumor de 10 centímetros ou para quem vai vir com 1 milímetro, entendeu? Sim. E depois né, dessa redução do tumor, você passou por uma cirurgia? Uma mastectomia, né? Eu Uhum. passei por uma mastectomia na mama que tinha um tumor e eu fui diagnosticada, né? É uma das coisas que selecionei para a gente abordar um pouco a questão do. Eu fui diagnosticada com uma mutação genética, então eu fiz a mastectomia na mama que eu tinha o tumor e na outra eu fiz uma mastectomia profilática. Uhum. Então foi uma escolha também, que eu acho que a ciência ela te dá essa porta hoje em dia para você se antecipar e para você poder fazer escolhas que, que vão se antecipar um futuro tratamento, né?
E os avanços que a gente tem hoje, né, e que na oncologia são quase que semanais, né, Raquel? Em tempo, quase que em tempo real, a gente consegue acompanhar aí os avanços, né? E você pôde fazer esse teste genético antes da sua cirurgia, então, é isso? isso, eu fiz Tá. antes da minha cirurgia. E Uhum. assim, esse teste genético, né, ele é um teste coberto, né, pelo plano, né, ele está no rol até da ANS de cobertura básica, quando o paciente ela é acima, ela é abaixo de 35 anos, teve um câncer, ou quando tem outros casos na família, mesmo sendo acima de 35 anos. Só que os planos de saúde, eles são recorrentemente, é raríssimo um plano cobrir um teste genético desses, e Uhum. eles ou eles se restringem a dois genes, que é o BRCA1 e 2, sendo que a gente já tem um painel de genes bem mais amplo. Então, eles dizem que não, que o rol, que a ANS tem um rol, e eles só cobrem aqueles dois genes. Só que hoje a gente vê que a jurisprudência, ela garante que primeiro ela diz que aquele rol, ele não é um rol taxativo, não são só aqueles dois genes. Se você tem Uhum. uma recomendação médica, o plano de saúde tem que cobrir o que o seu médico manda. Aquele rol ele é exemplificativo. Então, Tá. todas as decisões que a gente vê nos tribunais, quando o plano se nega a cobrir, o juiz, ou quando sobe de instância, ele manda cobrir. Então, ele manda cobrir porque aquele rol, ele é um rol mínimo. Então, no meu caso mesmo, quando a minha geneticista, ela pediu logo um painel, não pediu só dois genes. A E Camila o meu tá plano, dizendo aqui, verdade, Raquel, meu plano também não quis cobrir e eu fiz o painel multicâncer de 84 genes, né? verdade, Camila, Olha a diferença exorbitante, né? De 2 para 84. é verdade, Camila, você pode inclusive solicitar o reembolso. No meu caso, na época, eu fiz de 40 genes e o plano não quis cobrir. E aí, assim, quando saiu o resultado, né, eu peguei o resultado, deu, né, uma mutação para um dos genes que não eram aqueles dois genes que o plano cobriria. Uhum, uhum. Imagine se eu só tivesse feito os dois, né? E aí eu mesma, como advogada, eu fiz uma notificação para o plano, listando, né, listando a jurisprudência, listando o resultado do meu teste, coloquei, anexei, e aí eu peguei e solicitei o reembolso. Uma semana o plano me reembolsou. E aí até no grupo, essa carta que eu fiz acabou, essa notificação, ela acabou rodando. Eu lembro que eu fiz para a Dani na época, e depois eu fiz para a Vivian, e fui fazendo para várias outras vencedoras. Sim. Porque o plano, quando recebe uma notificação, ele já sabe que é algo de praxe, ele vai ser condenado. Então, normalmente os planos pagavam. Eu lembro quando eu fiz a carta para a Dani, a gente estava no cinema, o plano já ligando, pedindo a conta, entendeu? Para depositar o teste Uhum. genético dela. Eu não vi nenhum caso que alguém tenha tido a necessidade de judicializar. Ah, Então, a entendi. gente vê que é uma negativa, tipo, a pessoa está num estágio vulnerável, então a gente nega para todo mundo, quem for atrás a gente paga. Infelizmente é o que eu vejo muito na oncologia, porque são negativas arbitrárias, E com porque a alguns pessoa às vezes exames está também, né, Raquel? Alguns exames sem ser genéticos, mas os exames de rotina, PET-CT. assim, o PET. Uhum. A primeira vez que eu fui fazer um PET, eles negaram, meu plano negou o PET-CT, né? Uhum. E aí eu tive que bater um pouco o pé, né, e tal. Aí meu médico fez um relatório. Aí eles aprovaram. Aí depois eles nunca mais negaram. Acho que eu já fiz uns 4, 5 pets. Mas quantas pessoas eu já vi que falam assim, nossa, eu nunca fiz, ou meu plano Uhum. nunca autorizou. E aí você tá no estágio que eu já conversei com colegas que são advogadas, que também têm o conhecimento, mas fala, não, deixa para lá, porque você está no estágio vulnerável, você pega a pessoa no momento que ela não quer questionar, ela não quer abrir o computador para fazer uma notificação. Sim, Então, sim. Receber o diagnóstico já é tão devastador
e ainda ter que pensar em todas as burocracias, né, possíveis para isso, uma das primeiras coisas que eu pergunto assim quando o paciente chega é: você tem uma rede de apoio que pode te auxiliar com algumas coisas? Porque sozinha talvez seja bem desgastante para você nesse momento, né? E o tratamento em si já é um gasto de energia tão grande, né? Que, Enorme. que fica complicado. E o fato de não ser da área do direito, a pessoa não tem ideia. A pessoa não tem noção que ela pode, que é simples, porque Sim, como você falou, foi só uma notificação, uma coisa que você fez. A pessoa acha que vai ter que ir para juiz, vai ter que contratar advogado, que vai ser caro, já está gastando um monte, ainda tem que contratar alguém, e ainda tem que ir para juiz, e vai demorar, e vai ter que, sabe? A pessoa não tem noção. Olha como é legal É, essas informações que a gente está sim, proporcionando, né? sim. é uma notificação extrajudicial, né? Um advogado faz. É porque quando você faz uma notificação, você já lista o que seria uma prévia, falando, olha, tá aqui, vocês negaram tal exame, a jurisprudência já fala isso, a ANS fala isso, você já faz um panorama geral para o plano fazer a análise de risco dele de continuar com aquele posicionamento. E a gente vê isso também nas cirurgias, né? Que muitas pessoas têm procedimentos cirúrgicos negados, a questão não material, que Desculpa, é uma Paula. briga muito grande, que é a escolha do Sim, material. Então, assim, e isso também, né? Isso também cabe, né? Porque, assim, eu lembro no caso da minha mãe, essa mesma questão genética que eu tenho, né? Essa variante, essa mutação, eu herdei da minha mãe. Então, ela teve uma recomendação médica para fazer uma cirurgia profilática, para ela não uhum, precisar ficar doente. Porque a incidência de câncer de ovário também é muito alta na idade dela. O plano negou, assim, cabalmente a cirurgia dela. E aí eu tive que fazer uma. Eu peguei, notifiquei o plano, fiz uma. Foi muito mais que uma carta, né? Eu escrevi falando dos custos também que o plano teria caso ela ficasse doente, né? uhum. Porque o custo para tratar um câncer de ovário é extremamente elevado. E como o plano poderia evitar que ela ficasse doente, como isso poderia ser evitado com uma cirurgia profilática, que a saúde, ela não é Sim, só tratar a doença, mas é evitar que a doença ocorra, né? E aí, com isso, o plano depois ele autorizou não só a cirurgia dela, né? Com o material que o médico. Aí depois eles quiseram negar o material que o médico pediu para fazer uma cirurgia minimamente invasiva por vídeo. Eles queriam uma cirurgia aberta, que dá o risco de infecção hospitalar bem maior, e a gente sabe de tudo. E uhum. aí, até eles autorizarem o material, então foram vários procedimentos para isso, né? Entendi. E você se cansa no meio, né, dessa E discussão. Raquel, tudo tem que ser anexado o laudo médico, né? Bem detalhado sobre as justificativas todas, né? O Não, que eu vejo que é um pouco difícil, assim, por exemplo, como era o caso da minha mãe, nos casos que me envolveram e tal, eu estava ali com o médico pedindo esse laudo de forma minuciosa, porque às vezes os médicos também têm um pouco de dificuldade. Por exemplo, no caso da minha mãe, o uso dessa pinça especial, por que, que o procedimento de vídeo era tão importante? Ela já tinha tido 3 hérnias, então o médico não podia mais fazer uma incisão ali, entendeu? No lugar que o plano achava que era melhor, mais barato. Então, uhum. tudo o médico tem que explicar de forma muito pormenorizada, porque senão o advogado também não tem um embasamento para refutar, né, aquela escolha do plano, né? Uhum. E nós profissionais também não somos informados, né? É uma falta de informação também para a área, né? Daí de quem cuida, esse processo, né? Até a própria psicologia, às vezes tem que fazer laudos extremamente detalhados e cada plano exige de um jeito e a gente a gente aprende na prática. Eu acho que vocês acabam ensinando
né, os caminhos para a gente. E isso é muito legal, né? Raquel, deixa eu ler aqui brevemente o que Você falou bem. A Adriana escreveu. Ela diz o seguinte: eu estou esperando a minha. Deve ser a Deve ser reconstrução. reconstrução, já tem É, 2 anos e já fui reencaminhado de novo. O doutor já liberou 2 vezes, eu corro atrás e sempre a mesma coisa, tá na fila do SUS e assim vamos lutando. Que dica Ah, você tá. pode dar para ela, Raquel? A cirurgia pelo SUS, É, né? pelo SUS, no é. caso dela. Olha, a reconstituição, né, a gente tem uma lei que ela é um procedimento que deveria, né, ser feito simultaneamente com a mastectomia. Só que a gente não vê isso acontecer, infelizmente. A dica que eu daria é realmente procurar, né, um advogado ou a defensoria pública para judicializar Exato. essa questão, né, para o Estado ser compelido a fazer essa reconstrução, porque é um direito, né, da paciente, por Uhum. mais que o Estado alegue que tem outras prioridades, que falta isso, aquilo, né, isso não deve servir de desculpa para que esse procedimento não seja realizado de forma alguma, sabe, Adriana? Eu me lembro de algumas pacientes recorrerem à defensoria, não só em relação às cirurgias, mas, se não me engano, me corrija se eu estou errada, mas Uhum, a questão da aposentadoria, né? Que é um uhum, outro tema que você, né, ia trazer aqui uhum, para a gente, que é uma isso. dúvida, assim, muitas, principalmente das pacientes jovens, né? Em relação a isso, aos direitos, e todo mundo deve se aposentar ou não? Como fica Isso, isso, né? isso. Eu via muito, assim, no grupo das vencedoras, muitas pessoas às vezes tinham um diagnóstico e vinham perguntar: nossa, mas eu tenho direito à aposentadoria, eu já quero me aposentar. E, e não é bem assim, né? Porque, assim, quando você olha na internet, eu mesmo já cheguei a conversar com o pessoal do Oncoguia, que aquelas cartilhas de direito dos pacientes acabam Sim. induzindo de forma errada, que você pensa assim, tem direito à aposentadoria por validez, tem direito a isso, tem direito à isenção. Os direitos, eles não são, não é um cartão de direitos que você ganha e vai lá, entendeu? Eles são específicos para cada situação. Agora, aposentadoria, no caso de câncer, ela decorre da questão de uma invalidez para o trabalho. Então, se você não tiver uma invalidez permanente para o trabalho, você não vai conseguir aposentadoria. E isso era uma coisa Uhum. que a gente falava muito, assim, que as pessoas vinham muito perguntar, eu estou até aqui com a questão, com isso aberto, que, assim, gerava muita confusão, era isso, porque, assim, todo mundo achava que tinha direito. Se você não tiver uma invalidez permanente, você não pode se readaptar em outra função, né? Uma invalidez, assim, que não seja, assim, que você não possa, assim, voltar a exercer outra atividade laboral, dificilmente você vai conseguir passar numa perícia, né, para pedir uma Uhum. aposentadoria. Então, assim, é isso sim que eu acho que gera muita dúvida, né? E eu até por isso que eu falei assim, vou tocar um pouco nesse assunto, né? Então, até aqui, né, no site do INCA falando sobre isso, que a aposentadoria por invalidez é concedida desde que a incapacidade para o trabalho seja considerada definitiva pela perícia do INSS. Então, desde que o assegurado não esteja em processo de reabilitação, né, para exercício da atividade que lhe garanta a subsistência. Então, tem que ter essa questão, né, da reabilitação que não pode haver e a incapacidade de ser definitiva. Então, Uhum. assim, isso tem que ficar muito claro. E o câncer de Uhum. mama, hoje com os métodos cirúrgicos, que são bem mais atuais, que a gente não tem aqueles linfoedemas permanentes, né? Então, assim, dificilmente a gente vê hoje uma incapacidade permanente, mas é caso a caso. Né? Você não pode achar que tive um diagnóstico, eu já vou ser aposentado. Não é assim que vai ser feito. Redução de carga horária é mais possível, é isso? É mais Uma plausível. readaptação, né, na função. Tá.
Isso é bem mais plausível, né? Porque o que a gente vê, assim, são sequelas, né? Da quimioterapia, sequelas emocionais do tratamento, né? Então, assim, essa redução de carga horária a gente vê que é algo bem plausível hoje em dia. Uhum. Tem uma pergunta aqui, se o SUS paga o PET scan. Infelizmente, o SUS, pelo menos aqui em Brasília, eles tinham uma máquina de PET scan, mas ela não tinha sido nem aberta, infelizmente. Então, assim, aqui em Brasília não tem nem a máquina. Em casos assim que precisa, as pessoas acabam fazendo na rede privada. Agora também caberia alguma judicialização contra o Estado, porque se a pessoa precisa daquele exame, ele é insubstituível, né? Por que que o Estado também não o oferece, né? Ele tem o direito de ser encaminhado a um centro maior que tenha o O exame. É exame. isso a máquina? Aqui em Brasília, assim, os hospitais maiores, tem um hospital que tem a máquina, mas ela está parada há anos, é o hospital de base, Sim. e assim, até a última vez que eu soube, ela não tinha sido desmontada. Então, assim, nesse caso, eu acho tão absurda a situação, que Uhum, caberia o Estado pagar, o Distrito Federal pagar esse exame, porque ele está sendo muito omisso e não colocar nem a máquina para funcionar. Né? uhum, E é um sim. absurdo mesmo. Lembrando, assim, que o PET scan é um exame, assim, fantástico, né, de imagem super completo, porém, em alguns casos, ele não é necessariamente o exame ideal, né? Verdade. Então, porque às vezes as pessoas falam, eu preciso fazer um PET, né, e calma, né, também discuta isso com o seu médico para ver se é realmente uma indicação que você consiga ir atrás, né, desses seus direitos aí, Uhum. Verdade. né? Verdade. Deixa eu te fazer uma perguntinha um pouco Sim. fora do direito, assim, né? Mas Claro, claro. sobre a informação, porque, como eu digo sempre, assim, a gente está trazendo vocês aqui para dividir um pouco da história e do conhecimento de vocês, e eu sempre pergunto, esse conhecimento você adquiriu, né, em Pós-diagnóstico. decorrência do seu diagnóstico e tratamento, ou você já tinha algum conhecimento sobre, né, os tratamentos e o diagnóstico em si? Não, em relação à oncologia, não, eu não tinha assim, nenhum conhecimento. Eu falo que quando a gente tem um diagnóstico, né, a gente entra na residência, sei lá, intensiva de oncologia, né? A gente começa a estudar, ler artigo e tudo, né? Saber ler imunohistoquímica, brincadeira, mas a gente começa a estudar bastante. Mas, assim, do direito médico, eu já estudava um pouco, eu já estava estudando, né? Foi uma das matérias que eu fiz quando eu cursava a pós-graduação, né, no IDP, Uhum, tá. e eu já tinha interesse, já tinha muito interesse sobre esse tema, sabe? Porque por razões assim até pessoais, né, familiares mesmo de casos que abordavam esse tema, mas Uhum, também porque eu via que aqui o Brasil ainda estava muito patinando nessa área, né? A questão da responsabilidade civil do médico, entendeu? Era a área que eu estava mais voltada e dos planos de saúde. uhum, Então eu vi assim, a gente tinha uma agência reguladora que ainda estava muito voltada para o interesse dos planos. Então eu já me interessava por isso. Então eu já estava estudando isso antes de ser paciente. Eu não imaginava que ia ser tão útil, né? com certeza. Tem até. Outro dia eu estava vendo um movimento, não sei se você acompanha, mas é aquele. Acho que é do Instituto Vencer o Câncer, né? Que é o Sim para Uhum. a Quimio Oral, que eles estão, né, Isso, buscando essas mudanças aí na aprovação dos medicamentos, né? Para que as pessoas tenham acesso a isso mais rapidamente, né? isso. Não, e em relação, assim, aos congressos, quando a gente participa, você vê
das pessoas participarem mais dos conselhos de saúde, entendeu? Como população civil, sabe? Do Conitec, né? Então, assim, você começa a ver esses outros caminhos que a gente reclama muito, mas, assim, você não... Eu via que até eu reclamava muito, mas eu não via como eu poderia me engajar, né? Que como população você pode votar, você pode fazer várias coisas ali na questão dos medicamentos, Uhum. dos tratamentos. Então a gente tem que ser mais engajado. Se a gente não for engajado e unido, né, na nossa área, assim, na nossa área de interesse, que é a nossa saúde, a gente vai ficar realmente perdido, sabe? Que não adianta só fazer barulho, né? Você tem que ter um engajamento político, um engajamento Sim. maior para defender seus interesses, né? Uhum. Sim, e é exatamente esse movimento que vocês, enquanto ONG, né, buscam fazer, assim, tá junto, é, participando ativamente, né, inclusive sei lá, momentos ou decisões do governo, né, da Isso. região aí que vocês atuam, e orientando as meninas que, né, esclarecendo dúvidas, dando esse suporte, não só um acolhimento, né, emocional, né, mais superficial, enfim, mas vocês realmente... Fazem a diferença. Exato, exato. A gente já participou de audiência pública, os congressos, a gente sempre, assim como ONG, sempre presente, né? Eu, eu me interesso de forma assim, eu me interesso muito, e assim, eu já cheguei até a pensar em ir um pouco para a área de saúde pública, né? Mas eu vejo que é uma área de interesse como paciente, não uma área de interesse profissional, né? Mas eu tenho esse interesse porque realmente a gente tem que fazer a diferença, né? Porque senão a gente vai deixar os nossos direitos, né, na mão de Uhum. quem? Quem zela pelos nossos direitos? Tá, chegou uma outra pergunta aqui, ó, bem Ó, interessante. Quando o paciente entra para o tratamento paliativo, é possível ganhar judicialmente para um atendimento home care custeado pelo plano de saúde? Em caso de paciente muito debilitado, ela colocou de novo aqui. Acho que deve ser o paciente que não consegue ir até um consultório médico. Tem como eles receberem que o plano pague o profissional em casa, nesse caso, quando o paciente não tem como Com a chegar? estrutura toda, né, de home care, de assistência? é sim, nesse caso, né, a gente tem até uma escala, né, de home care, né, acho que é uma tabela, ela já deve ter, não sei se você viu, uma tabela que eles fazem a avaliação, né, para Uhum. recomendação de home care, mas o paciente que ele está em estado paliativo, né, ele precisa de uma estrutura hospitalar, e essa estrutura hospitalar, ela pode ser oferecida dentro de casa, né, então ele é um paciente altamente recomendado para o home care. E hoje a gente tem a questão da pessoa poder, né, ela tá, ela tá usufruindo, né, desse tratamento de uma forma digna, longe do ambiente hospitalar, junto com a sua Sim. família, recebendo todos os cuidados que o ambiente hospitalar oferece. Então, ela não é obrigada a ficar no ambiente hospitalar, correndo às vezes até mais riscos, né? Com restrição de visitas. Uhum. Então, ela não tem essa obrigação de ficar nesse ambiente. Então, ela pode escolher a forma como ela quer ser tratada e cuidada. E o home care ele é uma opção, né? Porque ela vai ter as visitas contínuas do médico, vai ter técnico de enfermagem, né? Então vai ter todo esse aparato para ser bem assistida, mas com toda a dignidade e conforto que o ambiente hospitalar oferece. Então, assim, é uma Os indicação. próprios hospitais, os próprios planos de saúde, eu acho, né, em alguns lugares, e os hospitais têm um movimento muito grande hoje de deshospitalização, né, que é a proposta de um cuidado mais humanizado, né? Deixa eu só, ela falou outra coisa. Aqui em Foz, meus pacientes não conseguem no judicial pelos planos. E é exatamente isso que eu ia dizer. Em alguns lugares, ainda isso está um pouco atrasado, Atrasado. né? Até pela estrutura de home care. Não existem ainda muitos home cares, né? Especializados e atuantes. E eu acho que
movimento dos pacientes, né, irem atrás e cobrar mesmo Do convênio. do plano, porque é aquilo que você falou, o convênio às vezes ele fica ali, né, quietinho, até surgir uma A demanda demanda. que ele precise ir atrás, né? Mas sim, é extremamente burocrático, é difícil, não é um movimento, precisa ainda ser muito mais atuante, né? Para que os pacientes possam desfrutar mais desse direito mesmo, E né? De para um tratamento mais humanizado. essa realidade mudar, os pacientes, os familiares, eles têm que buscar esse direito, porque eu já observo que muitos, o convênio fala não e a pessoa acata, ela concorda, não vai pagar, então dá um Porque é jeito. difícil, né? Porque Porque dá é trabalho. difícil, dá trabalho, então são os conveniados que precisam fazer barulho, digamos, né? Levar essa demanda para os convênios para que eles acabem oferecendo esse serviço. Porque se tiver vários casos de judicialização, o convênio vai ter que contratar uma empresa de home care ou Exato. montar uma estrutura para oferecer. Então, assim, se tiver só pedidos e negativas, ele vai continuar negando. Uhum. Então, vão ter que ter demandas judiciais e várias até realmente surgir essa estrutura. Infelizmente, é um caminho que vai ter que ser percorrido, né? Uhum. Obrigada pela participação, Mariana. Foi É, muito, Sim, contribuiu muito. contribuiu bastante com a nossa live. E Raquel, acho que você teve mais algumas perguntas aí no seu Instagram pessoal aí para você falar um pouquinho aqui hoje, se quiser comentar. Ah, tá. Acho que no meu pessoal, eu acabei nem olhando, mas assim, nem conseguindo fazer essa lista. Mas assim, a gente tinha falado, né, combinado assim, que a gente ia abrir um parênteses, a gente está falando aqui, tá bem legal que o assunto está indo bem para direito médico, né? Sim. E assim, eu me coloco à disposição de quem também precisar, pode me procurar, né? Me adicionar, perguntar, pode. E essa é uma das áreas, A gente assim. marcou a Raquel nas nossas divulgações aí, tem o Instagram dela que está à disposição, né? E a outra área, assim, que eu tinha marcado, né, para a gente falar um pouco, é a questão um pouco de direito de família, né? Em relação, né, às pacientes oncológicas, né? Porque a gente vê muito, né, que depois do tratamento, ou durante, né, nós vemos muitos divórcios, né? Eu mesma fui um caso, né, que entrei para estatística, né? Mas um caso bem feliz, graças a Deus. Sim. Mas, Eu acho mas que a gente, o seu exemplo primeiro, né, e esse acabou que a própria ONG, né, vocês além de se unirem aí, né, com essa coisa em comum que era o tratamento, o diagnóstico, muitas mulheres acabaram se descobrindo essas histórias em comum dos relacionamentos que terminavam, né? Infelizmente aí talvez já tivessem até terminado antes, né, do adoecimento, mas que a ressignificação, né, que o tratamento trouxe, vocês puderam reorganizar as histórias, né? E muitas se espelharam, né, no teu exemplo e na tua ajuda, e eu acho que isso foi muito fundamental para algumas mulheres, né? Que é também verdade, desconhecem. que desconhecem isso, né? Porque você se ressignifica durante o processo e às vezes você não reconhece quem está do seu lado. E muitas pessoas às vezes insistem, assim, eu fiquei pensando assim um pouco, não só nesse tema, no divórcio, mas na comunicação. Às vezes você está com uma pessoa num relacionamento abusivo, violento, né, violento psicologicamente, em vários outros aspectos, e você insiste em manter aquilo como se fosse seu chão. Mas eu acho que depois que o câncer passa na sua vida, você descobre que ninguém é seu chão, entendeu? Que Uhum. você realmente tem que caminhar, entendeu? Deus, assim, acima de tudo, mas você não pode fazer ninguém o seu chão. Então, depois disso, muita coisa muda. E então, assim,
era uma área que eu gostava, mas eu não atuava, que era a área de família. E hoje eu vejo quanto, assim, quanto isso acontece, né? Porque eu tenho clientes que também são pacientes também. Então, assim, esse processo de ressignificação que é muito importante. Então, você começa a ver que será que vale a pena? Então, assim, não todo mundo tem que sair se divorciando, né? Mas que isso também pode acontecer no processo, né? Uhum. E se acontecer também, sabe? Não se assuste. Acaba acontecendo. 75% das mulheres acaba acontecendo de alguma forma. É, tem esse dado? Tem, o Dr. Marcos sempre fala ele. Uma vez eu Sério? achei num artigo. De Eu pacientes achei. oncológicos, é isso? É, Legal. eu Não tenho que achar. sabia. Eu estava tentando achar esse artigo de novo hoje, mas na pressa. Uhum. E, e acaba sendo. É um É número, muita assim, coisa, bem. né? É É muita muita coisa. coisa. É muita coisa. Mas, assim, todos os casos que eu conheci foram mulheres, assim, que desabrocharam para uma vida nova também. Uhum. E a gente vê isso, assim, sabe? Então, assim, eu falei assim, nossa, vou mudar de assunto, é uma outra coisa, mas, assim, existe essa questão de uma revisão que a gente faz nos relacionamentos, né? O que que vale a Sim. pena, o que fica, né? É, e o curioso, assim, do pouco que eu sei desse trabalho que você faz em relação a essas mulheres, não é só o olhar do direito, né, Não, do divórcio, da advogada, né, que vai... você tem um olhar de acolhimento para essa dor, né, para esse lugar de ressignificação. E isso eu acho que é o fundamental aí nesse processo, porque, né, no adoecimento existe, muitas mulheres despertam essa sensação de abandono mesmo, de estar só, independente de ter um suporte, uma rede de apoio organizada e eficaz, né? Há uma sensação, é um medo, né, que é inerente, eu acho, né? E quando você se descobre, depois que passou, né, por tudo o que desencadeia aí de mudanças, um tratamento oncológico intenso, você de novo se olhar e não se enxergar, né, num relacionamento, né, esse espelho é bem doloroso, né? uhum, E ter alguém que te auxilie, né? Até que te freie um pouquinho, né? Calma, vamos com calma, não é assim, você não precisa, sei lá, sofrer tanto, abandonar tudo, né? Vamos com calma, dá para resolver de uma forma, né, pacífica e com diálogo, né? E isso é fundamental. isso em relação, né, à questão do divórcio, né, a gente, assim, eu e meu sócio, né, o Santiago, a gente está com um projeto com a doutora Renata de A daqui a um Renata tá até tempo, aqui né? com a gente, acompanhando. Dá Ah, um oi aí, Renata! Rê. Eu vi que ela entrou, não sei se ela permanece, mas ela entrou aqui. A gente está com um projeto futuro, e se Deus quiser, logo vai estar no ar, né, do divórcio no divã, né? Ah, é? Então, assim, vai ser um diálogo entre a psicóloga e os advogados, né? E a gente vai Sim. trazer à tona as questões que a gente vê no dia a dia da advocacia, dialogando com a psicologia, né? E trazer um bate-papo ali, né? Entrelaçando as duas áreas, porque a gente tem essa preocupação muito grande como advogados. Não é uma causa, né? É a vida de uma pessoa, né? A vida de uma Exato. pessoa é um projeto de vida, né? Uhum, E a uhum. gente não vê projetos mudarem, se desfazerem de uma maneira assim pragmática. A gente realmente tem que deixar a pessoa respirar, tem que ser uma coisa bem pensada. Então assim, é algo assim bem cuidado, bem pensado. E aí surgiu esse diálogo, né, que a Isabela até intermediou, e a gente quer desenvolver até um grupo de apoio também para pessoas que estão se divorciando, porque é um luto, né? Sim. E,
E as pessoas acham assim que, tipo, mudou o estado civil, tchau, ai, que bom, se livrou. Mas esquecem que realmente a pessoa vive um luto, passa por um processo muito grande. E Uhum. a gente, como advogada, a gente não via para os nossos clientes alguém, ou um grupo, ou algum e-mail, algum lugar que a gente pudesse recomendar para elas terem essa voz e desabafarem, entendeu? E encontrarem um lugar ali para serem acolhidas. Assim como as vencedoras, foi o meu local de acolhimento, eu queria que as minhas Sim. clientes tivessem um local de acolhimento Era para esse exatamente momento. isso que eu ia comentar, sabe? Eu acho que os princípios são muito parecidos, assim, é acolher, né, o paciente ou a cliente, enfim, no luto, né? Porque não deixa de ser um luto. A gente tem um depoimento aí, né, dizendo que ela disse que passou por isso, né, esse abandono aí durante o tratamento, mas que ela não desistiu, foi aí que ela lutou mais ainda para se tratar, né? E é isso, para viver, né? Há muita Uhum. vida, né? Depois de um diagnóstico, de um tratamento, de um divórcio, de várias perdas e de muito luto. A nossa vida, ela é feita disso, né? E a gente precisa cada vez mais se conhecer e saber pedir ajuda, né, Raquel? Porque às vezes as mulheres acabam se isolando num sofrimento, né? Eu acho que esse é o olhar que vocês estão tendo, né? Poder oferecer um espaço de acolhimento e escuta, né? Para essas dores, para esse luto. Isso. E a gente pensava, a gente começou a ver que, assim, isso acontece, é, e isso acontece tanto nos casos, né, que eu comecei a ver no grupo, desde o começo eu comecei a ver, assim, acompanhar amigas queridas que se separaram, acompanhar várias pessoas. E aí, nos casos que eu mesma atuando como advogada, a gente vê que a pessoa está machucada e que ela precisa de um acolhimento, que não vai ser uma ação judicial que vai sarar aquela dor. Se Uhum. não tiver um acolhimento, um, uma terapia, se não tiver esses outros, né, esses outros tratamentos ali, né, a pessoa não vai conseguir nem finalizar o processo, porque ela está pondo a dor dela no processo. Ela põe a angústia dela numa divisão de bens. Ela põe a raiva dela para você ali, ela coloca a raiva dela para você, como se você, como advogado, tivesse que se vingar do ex-marido. Então, você vê como Exato. advogado que aquilo não vai andar. Então, eu comecei a ver isso, né, meu sócio também, que assim, se a gente não tentar casar essas coisas, a gente não vai resolver os processos. Porque o processo, ele é muito limitado, mas assim, a pessoa precisa se sarar para deixar o processo andar. Porque o processo é o de menos, na verdade, entendeu? Uhum. Existe uma pessoa por trás daquilo, com muita dor. Exato, eu acho que é amenizar a dor, né? Já é tudo tão doído, né? Já é tudo tão difícil. Muito difícil. Legal. Eu Mas sou super essa questão. apoiadora É de madrinha. todas essas causas, né? E a gente está aqui à disposição também para né, ajudar a divulgar e contribuir de alguma forma com isso, né? Se Muito Deus bom. quiser, logo, logo o divórcio do divã vai sair. Ó, e é patenteado. Ó, falei aqui, já está patenteado. É isso aí. Raquel, nós temos 5 minutinhos, a gente está se encaminhando aí para o final. Quero deixar à vontade Ô, para você gente, colocar aí alguma coisa que você acha que ficou, né, faltando. faltando. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Se alguém tiver dúvidas, entrem no Instagram da Raquel, chamem ela lá no direct, conversem, viu, Adriana? Manda lá uma Isso, mensaginha pode para conversar. Raquel para ela te orientar. Sim, ou com a gente mesmo, a gente intermedia aí esse contato, né? Exatamente. Vamos buscar os direitos, né? É Exatamente. Vamos. informação, gente. É isso que a gente
Essa é a nossa proposta, passar informação de qualidade, informações fidedignas que vocês possam, que possa auxiliar nesse processo que já não é fácil. Exatamente. Integrar, né? Integrar todos os serviços, todas as áreas, tudo que puder somar, eu acho que ameniza, né? Ameniza a dor, fica mais fácil, né? Essa identificação é fundamental, você entender que tem alguém passando ou que já passou por algo parecido, igual nunca vai ser, né? Mas parecido com você, eu acho que traz um conforto fundamental, né? E aquilo que você colocou lá no comecinho, né? Que era uma das minhas perguntas aqui, que eu acabei não te fazendo, mas o olhar da equipe, né? Que acompanhou vocês e a confiança, tem os dois lados, né? A equipe com o olhar e a confiança que vocês depositaram, né? Eu pude participar disso e eu falo disso que para mim foi fundamental, né? Vocês confiarem no nosso trabalho, né? De chamar, poder apresentar, poder unir esse grupo. O Dr. Marcos tem esse olhar extremamente humano, né? O Dudu, que também estava por aqui, não sei se está ainda, que era extremamente facilitador e agregador, né? E a gente ter a liberdade de oferecer esse espaço, né? E foi muito bom. Foi um aprendizado, eu acho que para os dois lados, tanto para vocês pacientes quanto para nós profissionais. Quanta coisa, né, surgiu desse encontro. Eu acho isso fantástico, que é o que a gente tenta fazer aqui, sabe? Integrar e sair muita coisa boa, muita ideia boa aqui para ajudar, né? Foi maravilhoso. E quantos serviços já aconteceram após isso, né? Quantos grupos, quantos projetos, olha só que legal. Sim. E assim, quem quiser entrar no grupo, né, Vencedoras Unidas, e quiser entrar no grupo pelo WhatsApp, também me manda um direct que eu passo para as meninas, tem no Instagram. E assim, essa visão multidisciplinar, assim, eu falo que eu fiz um tratamento assim maravilhoso, né? Porque assim, a equipe, né, a Isaela na época como psicóloga, tinha nutricionista, né, a Gabi, o Dudu, meu enfermeiro, até hoje eu não consigo nem passar por lá sem ir lá dar um abraço nele. Sim. Então, assim, a gente teve o Dr. Marcos, né, como oncologista. Então, a gente teve, assim, uma união e, assim, o Dr. Marcos sempre enfatizou muito a importância da terapia, né? Eu mesma, assim, sempre falava, ó, não adianta ter feito quimioterapia se você não tratar da mente, da sua cabeça. Você tem que fazer terapia, você tem que fazer, Por entendeu? mais Então, difícil assim, que seja, né? falava, puxava minha orelha E e tem foi que ir na crucial isso. nutricionista, e tem que fazer marmitinhas e E disciplina. tem que fechar a boca, tem que não sei o quê, tudo Tem tem que que. se Então, cuidar. assim, assim, porque normalmente os oncologistas só falam daquilo, mas aí não. Aí pergunta como é que tá a família, tudo, né? Sim, Então, com certeza. tudo tem um olhar. Então, assim, isso foi fundamental para mim. E eu acho, assim, que é isso, assim. É, Você tem que tratar o eu não sei se todo, vão né? encerrar a gente aqui, então queria Então, agradecer já vou muito, muito, muito. Já deu agradecer. 9 horas, daqui a pouco vão cortar a gente daqui. Ai, Muito eu obrigada, queria muito agradecer pelo obrigada. convite. Sempre À quiserem, estou às ordens. disposição, à disposição também. Muito obrigada, Raquel. Você contribuiu muito, muito É mesmo. isso, gente. Foi muito legal. Que seja uma sementinha aí para as pacientes, né, se inteirarem mais aí desse universo do direito também, por que não, né? Corra Tá atrás, bom? meninas. Um beijo, gente. Um Muito, beijo, muito, muito viu? obrigada por todos aí que ficaram com a gente até o fim, por quem não pôde ficar e participou também. E a live vai ficar gravada, como sempre, tá? No nosso canal aí. E divulguem para quem vocês acharem que esse tema é relevante, é importante, e que isso pode mudar uma vida, Com né? certeza. Tá bom? Muito obrigada. Um beijo. Um Abraço, pessoal. beijo. Tchau, Um tchau. Tchau. beijo. Boa noite. Tchau.